Quando nós olhamos a Bíblia no Velho Testamento, a partir da saída do povo de Israel, ou até mesmo antes, lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama a Abraão para que saísse da terra de Ur dos Caldeus e fosse ser peregrino numa terra que no futuro seria de sua descendência. Ali inicia uma série de episódios de guerras que se travava entre famílias, a princípio entre famílias, e mais à frente na Bíblia a gente vai, após o Êxodo, entre nações contra nações. E dentro do livro de Êxodo, que retrata a saída do povo de Israel do Egito, vai ilustrar no capítulo 17 uma guerra em que Israel enfrentou no momento em que já havia aquela transição da saída do Egito até a terra que Deus havia prometido a Moisés, a Abraão, muitos anos atrás, que seria do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que num determinado momento dessa caminhada que o povo de Israel estava fazendo em direção à terra prometida, a Bíblia diz que levantou-se um inimigo, é verdade, que incomodava quando Israel passava, a história que se contava por ter Deus libertado o seu povo com mãos fortes da garra de Faraó. E essa história corria e nações temiam, outras se levantavam contra, para não permitir que Israel fosse e tomasse posse da terra que estava diante deles, como promessa de Deus. E aqui dentro desse episódio de caminhada, de trajetória, como também nós estamos numa trajetória nessa terra, levanta-se então aqui um inimigo chamado Amaleque. Amaleque simplesmente se coloca diante do povo, não permitindo que Israel pudesse passar. Talvez dizendo que era melhor que eles retornassem para o Egito, talvez falando para que eles fossem para outro lugar, ou desistisse da promessa feita pelo seu Deus, ou que de repente fugisse diante de um outro exército que talvez tinha uma capacidade de guerrear muito maior do que Israel tinha, porque Israel viveu muito tempo como escravo, sabia o que era dor de um chicote, sabia o que era amassar o barro com a palha para fazer tijolos, para construir as benfeitorias lá na terra do Egito. Mas a Bíblia diz que no dado momento, quando se levanta essa nação, diz a Bíblia que Moisés, apercebendo que aquela guerra, como também as nossas guerras que travamos por quando iniciamos essa mensagem, falamos que comumente nós estamos em posto de combate, e como servos de Deus estamos em constante guerra, não contra a carne, não contra o sangue, mas contra um inimigo que é invisível, um inimigo que atua às vezes destruindo famílias, destruindo lares, destruindo juventude, roubando o sonho, tirando o sono, fazendo com que muitas pessoas desistam até mesmo de viver. Mas nesse cenário diz a Bíblia que quando Moisés, ele simplesmente toma conhecimento desta guerra que haveria de se travar, porque Amaleque estava como algo, como uma muralha diante de uma nação, simplesmente impedindo que elas atravessassem para possuir a terra que Deus havia prometido. E Moisés, percebendo que aquilo não era uma guerra comum, havia algo mais de espiritual naquela guerra. E o texto diz que ele dá ordem, ele toma uma atitude talvez diferente de nós, talvez quando nós tomamos em nossas guerras. Ele toma uma atitude voltada totalmente para o mundo espiritual, embora nós sabemos que a guerra que aqui se travou não era só uma guerra física, também havia uma guerra espiritual. E dentro desse texto nós sabemos que Israel ele tem êxito, mas esse êxito em Israel, desta guerra, se dá por alguns fatores importantes, que assim também para que nós possamos vencer as nossas guerras, faz-se necessário alguns fatores importantes que havia em Israel, que fez com que eles também tivessem vitória. E outra primeira
destacar dentro desse texto, quero falar sobre alguns fatores importantes, porque você conhece a história, você leu a história, porque a Bíblia diz que Israel prevaleceu, mas o texto diz que Moisés subiu um monte com Arão e Hur, mas Josué teve que ir para a guerra. Josué teve que ir para o embate. Josué teve que fazer uso do instrumento de guerra, que era a espada. Enquanto Moisés fazia uso de um outro instrumento de guerra, que era a oração, que era a intercessão, Josué estava lá no embate humano, corpo a corpo, usando a arma que ele conhecia e sabia muito bem que era a espada. Mas eu quero destacar sobre alguns fatores importantes nessa guerra, porque no versículo final desse capítulo, versículo 16, o próprio Deus revela para nós, como disse, porquanto jurou o Senhor, que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, as mesmas guerras que Israel enfrentou, como essa aqui contra Amaleque, são as mesmas guerras que também eu e você enfrentamos no nosso dia a dia. Mas muitas das vezes nós não entendemos, mas que faz necessário nessa noite meditarmos um pouco mais, para vermos alguns fatores importantes que havia nesse povo para vencer Amaleque. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto diz que veio Amaleque a pelejar contra Israel e Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e saia a peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. A primeira coisa que eu vejo aqui importante é que havia em Israel pessoas dispostas a obedecer. Quando Moisés dá ordem a Josué, Josué dá ordem ao povo, nós não vemos aqui ninguém questionando, nós não vemos ninguém aqui reclamando, mas nós vemos aqui um povo que estava disposto a atravessar aquela muralha que se chamava uma nação de Amaleque, para tomar posse de algo que do outro lado Deus havia prometido. Nos dias de hoje, em nossas guerras, há uma necessidade de haver uma disposição, não simplesmente uma disposição física, mas também uma disposição espiritual, porque muitas das vezes a nossa guerra não é, como a Bíblia diz, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Paulo diz que ele também que enfrentou essa guerra. Ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7, no final de muitas guerras contra esse inimigo, ele diz: combati o bom combate. Ou seja, ele também nas suas guerras, ele não abriu mão, ele tinha disposição. E uma outra coisa que eu vejo aqui, um outro fator importante, é que diz aqui na palavra de Deus, no versículo 9, disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens. Ou seja,